Beleza? Ok. Vamos lá. Beleza, gente? Reta final aí, tá? Nosso concurso. Chegando aí a nossa prova. Eu quero dar alguns avisos aqui, tá? Então, pessoal aí do curso, ontem eu consegui atender aí todas as perguntas dos fóruns, tá? Então, os fóruns aí estão praticamente zerados, né? Em relação aos simulados, como eu falei, nós temos muita coisa aí de 2013, 2014, 2015, simulados aí montados basicamente com todos os assuntos das provas aí. Esse ano eu fiz 8 simulados aí, nós estamos tentando ainda montar uns 2 ou 3 com uma prova simulada no contexto aí até o final de setembro, tá? Então, vamos ficar atento aí na plataforma, que assim que eu colocar, a gente vai avisar o pessoal, tá? Então, ontem a gente conseguiu zerar aí todas as perguntas do fórum, tá? Os fóruns aí todas as perguntas foram respondidas. Se permanecer alguma dúvida ainda, né? Teve uma dúvida lá que o aluno não colocou a pergunta, a gente ficou sem saber efetivamente o que ele queria, né? Mas colocamos lá para ele retornar aí de onde tirou a questão, para a gente dar um direcionamento maior aí, tá? Então, os fóruns todos respondidos. Ah, professor, e algumas matérias que estão no edital, que a gente não está no cronograma, tá? Então, gente, Lei 10.180, nós vamos pedir para vocês assistirem a aula de 2015, tá? Lei 10.180, que nós não temos grade, não temos sala aqui para dar essa aula, lá até o cronograma final, tá? Então, Lei 10.180, a LRF em 2014, 2015, nós já demos a aula, e a parte de DAFT, que é importantíssima, né? A aula de DAFT nós damos em 2015, junto com essa parte de gestão de serviço. Então, você assiste gestão, a teorias ambientais no início ali, pula essa parte de gestão de serviço que estava no cronograma e depois entra em DAFT, certo? Então, essa aula é importante, o aluno tem que assistir essa aula de 2015. Nós não vamos dar essa aula aqui esse ano, porque nós não temos grade, não temos tempo, não temos sala para isso, tá? O aluno tem a obrigação aí de assistir essa aula, porque é importante. Teorias ambientais, quase certo uma questão. Tá quase certo aí uma questão sobre teorias ambientais, lá do livro de Maximiano, né? Ele mistura ali um pouquinho, salvo engano é Maximiano, não, última forma, Mota, teorias ambientais de Mota, tá? Teorias ambientais ali, então é teorias ambientais, gestão de serviço e a aula de DAFT ali, certo? O aluno tem que assistir essas aulas aí do ano de 2015, porque nós não temos grade para dar esse ano aí, tá? Então fica ligado, intensifica agora, que daqui para frente, quem pensou que estava ruim, não, com certeza vai piorar, tá? Vai intensificar as ações aí até a data da prova, tá? Então, vamos dar o nosso conteúdo aqui. Começamos aqui o regime jurídico dos servidores públicos civil da União, autarquias e fundações públicas, a Lei 8.112/90. Comentamos aí a ideia dos agentes públicos, né? Agente público, qualquer pessoa, né, que exerça uma atividade pública, uma função pública em sentido amplo, né, com ou sem remuneração, em caráter permanente ou temporário. Sempre uma função pública em sentido genérico, em termos de dar algum serviço, prestar algum serviço em benefício aí da coletividade, tá? E distinchamos, né, os tipos aqui, como eu falo sempre, alguns doutrinadores fazem algumas modificações em relação aos agentes políticos. Um que diz que todos os agentes políticos são aqueles que têm as suas determinações na Constituição Federal e atuam com independência, né, até para poder dar o melhor em termos de retorno para a coletividade, estão no topo da pirâmide. E esses agentes políticos, em alguns casos, os magistrados entrariam, né, os membros das carreiras especiais entrariam aqui como agentes políticos, tá? E alguns fazem essa separação. E importante, né, o mais longo, né, a maior quantidade de questões das provas que envolve a Lei 8.112 vai pegar essa diferença entre servidor público e empregado público. O servidor público é Lei 8.112/90, tá? Ele é regido ali, né, pelo chamado Estatuto dos Servidores Públicos. Tá? Tem uma lei específica com os seus direitos, seus deveres, suas obrigações, suas vantagens, remuneração, tudo está escrito. E esse servidor, né, esse servidor público aqui, a Lei 8.112, pode ser efetivo ou em comissão. E esse servidor, quando ele faz o concurso público efetivamente, ele adquire aí a sua estabilidade,
após 3 anos de efetivo exercício, segundo a Constituição, e segundo a Lei 8.112, né, ele faz o estágio probatório de 2 anos e adquire a sua estabilidade. Tá? Então, só tem estabilidade o servidor da Lei 8.112. O empregado público é o chamado seletista, é um contrato de trabalho bilateral, tá? Um contrato de trabalho, faz concurso público também, né? Faz concurso público, aqui é empresa pública e sociedade de economia mista, né? São abrangidos aqui pelos empregados públicos, né? A ideia da CLT, são chamados seletistas, mas esses servidores aí não têm estabilidade, tá? Fazem concurso público, mas não existe um instituto da estabilidade. Alguém perguntou lá, professor, e os magistrados? Os magistrados, eles também têm um estágio probatório deles, só que o estágio probatório deles é de 24 meses, e após isso, né, o pessoal, os magistrados aí, eles adquirem vitaliciedade. Tá? E os militares, professor? O militar não está abrangido nisso aqui, ele é outra categoria de servidor. Como eu falo sempre, ninguém sabe se isso é bom ou se é ruim, né? Dependendo da situação, né, pode ser bom ou pode ser ruim. Para a Previdência, pode ser bom ou pode ser ruim, né? Questão de remuneração, pode ser bom ou pode ser ruim. Hora extra, aí já é ruim, que a gente não recebe. Hora extra, adicional noturno, se a gente fosse receber adicional noturno, estava aí ganhando mais do que 1 milhão do Big Brother, né? O soldado que tira na 24 aí, ele não ia, ele queria todo dia tirar serviço, né? Mas essa é a nossa realidade aí, tá? Então, há uma distinção entre os servidores, né, militares, os militares e os servidores públicos. A partir da emenda constitucional de 1998 teve essa diferenciação, né? Por enquanto aí, acredito que, por enquanto eu acho que vai ser melhor para a gente, essa distinção aí, né? Pelo que nós estamos vendo, o governo está direcionando um ataque soviético aí, como a gente diz, aos servidores públicos, né? Cada vez mais aí, né, várias coisas aí que o governo vem tentando fazer, já começando aí com um plano de demissão. Quem for idiota, né, pegar essa isca aí, né? Cada um com a sua ideia. Ok? Tá? O cargo público ele pode ser efetivo em comissão ou efetivo concurso público em comissão, livre nomeação e exoneração. Tá? Quando ele é exonerado, não tem caráter punitivo. Tá? Isso aí a gente vai explicar ainda. E o emprego público é o empregado público, né? Que é esse pessoal aqui, os empregados públicos CLT e o pessoal contratado de forma temporária. Tá? O cargo público, né? Dentro do organograma, né? Dentro da nossa estrutura organizacional de uma administração pública, ele vai pegar as suas atribuições e responsabilidades e vai ocupar um lugar dentro de uma estrutura organizacional. Dentro do organograma, que a gente já falou várias vezes aqui, você vai ter os chamados cargos públicos numa estrutura organizacional, tá? Com suas atribuições e responsabilidades. A quem ele se reporta, a quem ele presta contas e quais as suas atividades, o que ele realiza, tá? Proibidas as atribuições estranhas ao cargo, com exceção em situações emergenciais ou transitórias, né? Aquelas substituições ali rápidas, né? Ou momentâneas, né? Então o cara pode exercer aí durante algum tempo e ainda tem casos aqui, durante a lei é prevista, né, até remuneração desse cargo que ele exerce aí com, digamos assim, durante determinado tempo. Se ele assumir outro cargo superior ao dele, ele pode ganhar alguma determinada gratificação. No nosso caso, se nós assumirmos, vamos ganhar apenas um reconhecimento. Muito bom, parabéns, muito bem cumprida a missão e acabou, né? É o cumprimento do dever, certo? Cargo público criado por lei, acessível a todos, denominação própria, vencimento pago pelos cofres e provimento em caráter efetivo ou em comissão, né? Sempre que a gente vai criar um cargo público, né, tem que ter aquelas orientações previstas na LDO e tem que passar basicamente pelo Ministério do Planejamento. Você não cria um cargo, não cria uma carreira, né, ou então uma estrutura, alguma ascensão, se não passar pelo Ministério do Planejamento, tá? Porque tudo envolve isso aqui, ó, né? Você cria um cargo, tem uma carreira, tem agora a questão da Previdência, né, que estão dizendo que tem muito déficit aí, ninguém sabe se é real ou não, mas é o que o governo está vendendo, então tem que ter muito cuidado aí na criação das carreiras aí e a questão das promoções. Beleza? Cargo em comissão,
sempre direção, chefia e assessoramento. E lembrando que as funções de confiança somente, né, ocupante de cargo efetivo pode assumir essas funções de confiança. Somente ocupante de cargo efetivo, quem passou em concurso público. Aí comentamos ali no termo, né, a ideia de cargo de confiança, o conceito aí, né, que a lei traz de uma forma diferenciada, né? E aqui, né, esse artigo 37 que ele está correto, tá? O artigo 37 aqui, se vocês virem alguma denominação, alguma assertiva nesse sentido aqui, ele está correto, tá? É artigo 37 da Constituição Federal. O que ele diz? Que as funções de confiança exercidas por servidores ocupantes de cargo efetivo, ok, e os cargos em comissão a serem preenchidos por servidor de carreira, no caso e condições, destinam as atribuições de direção, chefia e assessoramento. Então, tanto as funções de confiança quanto os cargos de comissão, atribuições somente de direção, chefia e assessoramento. E, né, há um percentual previsto, tá, previsto para que esses cargos sejam ocupados por esses determinados servidores. É um percentual previsto. Por quê? Para não ocupar somente, né, com servidores aí também efetivos. Tá? Tem que ocupar, digamos, tem um percentual destinado em lei aqui para que isso ocorra. Tá? Ok? O servidor público é investido em cargo público, o servidor aqui exerce cargo público estatutário, Lei 8.112, aprovado em concurso, realiza estágio e adquire estabilidade. Esse aqui, né, o que tem cargo efetivo, que passou no concurso público. O não efetivo em comissão é cargo em comissão, livre nomeação e exoneração. Não realizou concurso público e não adquire estabilidade, mas é regido pela Lei 8.112. E o empregado público é o seletista, não é Lei 8.112, é empresa pública e sociedade de economia mista. Não fez concurso e não tem estabilidade, é um contrato de trabalho bilateral. Exemplo aqui, Banco do Brasil, Caixa Econômica, né? Petrobras está nesse contexto aqui de empregado público, né? Já o Banco Central, que é a autarquia, vai entrar aqui, né? Passou no concurso do Banco Central, vai ser regido pela Lei 8.112, tem aí a sua estabilidade. Beleza? O vencimento e retribuição básica e a remuneração é o vencimento, né, com as suas vantagens, né? Seria um exemplo dos militares, seria o soldo mais os adicionais ali, né? Os adicionais que são, digamos assim, todo mês você consegue receber aquelas determinadas vantagens. Tá? Aí seria a nossa remuneração. É o soldo mais as vantagens, no nosso caso aqui, o adicional. Né? Dependendo do círculo hierárquico, dependendo dos cursos que você realiza, você vai ter alguns adicionais aí na carreira militar que nós mostramos ali na nossa aula inaugural. Né? O que está previsto ali no contra-cheque efetivamente no militar. Tá? Igual o servidor, ele tem o seu vencimento, que é o salário base, né? E ali vai incidir as suas vantagens. As indenizações, como a gente fala aqui, elas não fazem parte da remuneração, porque as indenizações elas são esporádicas, né? Ali, digamos assim, um exemplo, uma diária. Uma diária é um exemplo de uma indenização. Certo? Você não recebe diária todo mês, pelo menos eu não recebo, né? Acho que muita gente também não recebe aí diária todo mês, é algo esporádico, né? Quando você vai cumprir alguma missão, as diárias aí são especificamente para pousada, deslocamento e alimentação. Você recebe aí o valor das suas diárias, né? Dependendo do local, tem uma distinção aí em termos do valor, né? Para atender aí determinada localidade, beleza? O CIPEC é o Sistema de Pessoal Civil, né? Compete ao MPOG aí, né? Que mudou a denominação. E os requisitos para ingressar no cargo público são os requisitos básicos normais. Tem um acima de 18 anos, saúde, né? Tem uma aptidão física e mental, né? Ok? Eu gozo dos meus direitos políticos, votar e ser votado. Eu estou quites com as minhas obrigações militares e eleitorais, né? Principalmente quem é de marinha, tranquilo, né? Tá quites aí com as suas obrigações militares e eleitorais, tá? Idade mínima de 18 anos, certo? E nível de escolaridade exigido para o cargo. É só a gente pensar, né? Quando eu fui me inscrever no concurso agora da SFSEX, eu tinha alguns requisitos básicos para cumprir a fim de que eu conseguisse fazer a minha inscrição.
Tá? Então a frase lá, o mnemônico, né? Nasci com nível aptidão, aos 18 votei e quitei no quartel. Lembrar, né, das suas obrigações militares e eleitorais, aptidão física e mental, saúde acima de 18 anos, né? Ter a nacionalidade brasileira, pode ser naturalizado, estrangeiro aí na situação da forma da lei. Tá? Que os requisitos, como nós comentamos aqui, a lei pode acrescentar outros requisitos, além dos normais, dos comuns aqui. Tá? No nosso caso, dá para a gente, né, fazer a nossa matrícula, precisamos de quê? Precisamos de ter um CRA também. Né? Precisamos estar devidamente registrados no nosso Conselho Regional da Profissão. Certo? É outro requisito aqui, né, que você vai ter que ter lá, para se apresentar lá em março, né? Belíssima Salvador, se Deus quiser, né? Tanto aqui, tanto presencial quanto EAD, quem passar, né, vai ter que apresentar esse seu CRAzinho bonitinho lá, tá? Lá na Escola de Formação Complementar do Exército, lá em Salvador. Ok? Tranquilo? E aqui, né, os cientistas aqui, os técnicos e professores estrangeiros também podem ser aí utilizados como servidores, tá? É uma exceção aí no artigo 217 da Constituição e parágrafo 3º do artigo 5º da Lei 8.112. Cargo professores técnicos e cientistas estrangeiros. Como eu comentei aqui, eu já tive um professor estrangeiro lá que ninguém entendia muito lá o que ele falava, porque ele falava muito rápido, tá? Era um português lá que eu lembro dele porque ele era o único que não queria fazer greve. Tá? Na época lá que eu estudava na Universidade Federal do Mato Grosso do Sul, ele disse: rapaz, eu não faço greve. Né? Um português, os demais brasileiros, todo mundo faz no greve. E ele não queria fazer greve. Eu quero terminar a minha matéria. Né? A matéria dele nós conseguimos aí concluir. Tá? São privativos de brasileiros natos os cargos presidente e vice. Né? Quem é o nosso vice-presidente, hein, hoje? Né? Rodrigo Maia, né? A pessoa aqui, ó, o mordomo viaja e fica Rodrigo Maia, tá? Se Maia morrer, fica Renan Calheiros, né? É só o combo, né? O combo mesmo é cerveja com limão mesmo, né? Quente, tá? Ok? É nesse patamar que nós estamos. Então, são privativos brasileiros natos, né? É a ordem aqui sucessiva em termos dos presidenciáveis. Presidente e vice, presidente da Câmara, Rodrigo Maia, Senado Federal, Renan, ministro supremo, qualquer um deles, da carreira diplomática e, no nosso caso, o oficial das Forças Armadas e ministro da Defesa só pode ser de brasileiros natos, tá? Ok? Artigo 12 aí. Provimento é o preenchimento do cargo com a designação do seu titular, né? Ali o cargo ele é considerado efetivamente ocupado, e as formas de provimento, que são muito cobradas nas nossas provas. Vai ter o quê? A situação, o cara vai dar uma situação específica e vai dizer para você que forma de provimento é aquela. Ou também no outro caso, vamos mostrar que forma de vacância está ocorrendo ali. Tá? Então isso aqui é muito utilizado, as bancas adoram, né? Mostrar uma situação e dizer e perguntar que tipo de forma de provimento é essa. É uma readaptação, é uma reversão, né? É uma reintegração, tá? Ok? Então é importante a gente ficar ligado aqui nas formas de provimento, sendo que a única forma de provimento originária é a nomeação. Tá? Porque é a partir dela que vão surgir as demais formas de provimento. Tá? São formas de provimento derivadas. Beleza? A ascensão e transferência não existe mais, certo? Se vocês ouvirem forma de provimento, ascensão e transferência está fora do contexto. Tá? Tá fora, não existe mais. Antigamente existia. Alguém ocupar uma vaga no concurso ali sem passar, né? Ascensão aí, e a transferência também constitucional determinada, passar de determinado servidor para cargo diferente do seu. Tá? Os dois casos aqui já foram revogados, as bancas ainda continuam, né, tentando aí, elas colocam bastante, né, elas misturam, né, dizendo que a ascensão é a mesma coisa que promoção, tá? É a mesma coisa que promoção, não é, tá? Já foi revogada. Tá? E a transferência também já caiu por terra. Então, cuidado aí, não são mais formas de provimento, já foram revogadas. A nomeação única forma originária, tá? Precedida de concurso, exceto para os cargos em comissão. Tá? Então, tanto para os cargos efetivos quanto em comissão, nós temos a forma de provimento originária denominada nomeação. Tá? Ela serve para os dois.
tanto para quem passou no concurso público, quanto para quem vai ser indicado aí, tá? Livre nomeação e exoneração, os chamados aí cargos em comissão, ok? Cargos em comissão não oferecem garantia ao titular, pois são transitórios. A nomeação é ato unilateral, né? É a publicação aí da administração pública, né? Quando a gente sai lá, termina o nosso curso lá de formação, né? Do QCO lá, aí publica no Diário Oficial. Declaro a partir de hoje, são nomeados os oficiais do Exército, os abaixo relacionados. Aí lá, sai lá, né? O nome dos bruxos lá, das bruxas, né? O bruxo e as bruxas lá, sai lá. Quem conseguiu, aí sai lá. Declara a partir de hoje oficiais do quadro complementar. Tá? Aí se publica lá no Diário Oficial. A partir dali, né? Você tá tranquilo, teoricamente, né? Teoricamente. Por enquanto, né? Ok? Nomeação é o ato unilateral e a posse é ato bilateral. Tá? Porque a posse depende efetivamente do servidor. Tá? Tem que ele estar presente lá, junto do ato, né, para tomar posse. É um ato dele juntamente com a administração pública. Lembrando que a posse ela pode ser feita por procuração específica. Tá? Pode se dar por procuração. Ok? O que é o concurso? É o que vocês vão fazer. Tá? Como eu digo sempre, né, como eu gosto sempre de utilizar a frase dada no grande mestre William Douglas, né? O concurso é a forma mais democrática de você mudar de vida. Tá? Só depende de você. Ah, professor, mas eu estou concorrendo com mais de 5 mil candidatos, de 2 mil, 3 mil candidatos para 3 vagas. Não, você está concorrendo com você mesmo. Ah, essa é a ideia que nós temos que ter. Você concorre efetivamente com você. Só precisa de uma vaga. Tem que se dedicar, tem que cair em cima dos livros, dos resumos malucos aí, das dicas malucas do professor, tá? Tem que cair em cima disso aí, certo? É o que vocês vão fazer, a forma mais democrática de mudar de vida, tá? Só depende de cada um de vocês, beleza? Forma legal para selecionar candidatos para provimento de cargo público efetivo, e a modalidade pode ser provas ou provas e títulos. Não existe concurso público só de títulos. Quando é só títulos, é o chamado processo seletivo simplificado. Não é concurso público. Tá? Não existe concurso público só de títulos, certo? Ele pode ser só provas ou provas e títulos, mas só títulos não é concurso público, é processo seletivo simplificado. Validade até 2 anos, o nome, né? Está dizendo até, né? Até 2 anos. Se tem um concurso público que a validade for 1 ano, ele pode ser prorrogado por mais 1 ano. Pode ser prorrogado pelo mesmo período, uma única vez. Então, é até 2 anos. Ele pode ter validade de 1 ano só. 1 ano só, 6 meses. Se for 6 meses a validade, né, pode ser prorrogado por mais 6 meses. 7 meses por mais 7 meses. Prorrogado uma única vez por igual período, com o tempo máximo, né? Até 2 anos é o tempo máximo. Até 2 anos, prorrogável uma única vez por mais 2 anos. Tá? E a prorrogação, gente, é ato discricionário, certo? Aí vai depender, né, da conveniência e oportunidade. A administração pública, o gestor, vai definir se é conveniente ou não, certo? A prorrogação daquele concurso público. É o que está ocorrendo nas polêmicas aqui no GDF e em outros estados, certo? Eles fizeram o concurso, né? Não chamou o pessoal, não prorrogou e quer abrir outro concurso para o mesmo cargo efetivamente. Teoricamente, se você for analisar, quem passou foi feito de palhaço, né? Ficou naquela, né? Passou ali, não, eu passei, mas agora eu vou arrecadar de novo o mesmo dinheiro para chamar outros, e eu não fui chamado, podendo ser prorrogado aquele concurso que, teoricamente, né, se você for analisar, teoricamente, é melhor para a administração pública, em termos de custos, em termos de celeridade. Se eu quero colocar logo um servidor para ocupar aquele cargo ali, não é vantajoso para mim eu pegar outro concurso, né, dependendo da situação. Não, mas eu vou fazer outro, mas eu vou fazer a lotação em outro estado. Não, mas então bote isso aí e eles lá resolvem se querem ou não, tá?
É isso aí que seria, digamos assim, o mais coerente, né? Mas aí que ficam as brigas na justiça. Porque acontece bastante. O cara não chama e abre o concurso para aquele mesmo cargo sem ter chamado e sem prorrogar os que ele tinha lá, né? Efetivamente, já disponíveis, né? Para aquela vaga aí, tá? As vagas para portadores de deficiências ou necessidades especiais é até 20%, até 20%, né? É bom a gente lembrar, né, que as bancas colocam também sempre 20%. É até 20%. Eu posso ter um concurso com 5% das vagas para portador de deficiência, para 10% das vagas, tá? Então é até 20%, é o limite máximo de portadores de deficiência. Pode ser em 2 etapas, incluindo o curso de formação, como ocorre aí, né, na PF. A PF tem um curso de formação, no TCU tem um curso lá de 3, 4 meses. Você passa no concurso, né? Faz aqueles exames, tudo aquele negócio. E depois tem um cursinho lá de banquinho lá no TCU, né? Lá na PF não é banquinho não, o cara rala mesmo, tá? Na PF lá e grande índice de reprovação na PF. Principalmente na natação. Lá o bicho pega. Para ser agente lá, diz que às vezes o cara tá ali, no meio do curso lá, na prova de natação, tá barro, o cara já pega as coisas dali mesmo e já vai embora. No outro dia já tem que desocupar o armário. É tenso lá, né? Um amigo nosso lá que foi agente da PF, ele foi da primeira vez, voltou, e na segunda ele concluiu. Na primeira vez ele, barro para ele. Lona, né? Deu lona para ele lá, tá? Ok? Não existe concurso para provimento de cargo em comissão, por quê? Livre nomeação e exoneração. E não pode abrir outro concurso enquanto houver aprovado em concurso anterior com prazo de validade não expirada. Aqui que está a polêmica, tá? 2 anos, se prorrogou por mais 2 anos, e nesse período de 2 anos ele abriu outro concurso e não chamou, né? Não chamou quem já estava previsto, certo? Então não é o adequado. É aí que tá aí com a galera todo dia lá na frente do Palácio do Hollenberg lá, atrás dessas vagas aí. Eu acho que tem um negócio da Polícia Civil, um concurso desse aí que tá rolando, com problemas aí. Beleza? A lei das cotas, né? Muita gente é ruim, é bom, professor. Isso aí não devia ter, gente. Eu não sou legislador, não sou nada. Nós temos que cumprir, gente. É a regra aí que foi imposta pelo governo e se está certo ou se está errado, é legislação e nós temos que cumprir. Tá? Não temos aqui que julgar o mérito, né? Se foi definido, tá? No nosso caso aqui, a polêmica que eu sempre trago aqui é que, acho que em outros anos, em 2015 mesmo, acho que, salvo engano, foi a Marinha, a Aeronáutica teve cotas e o Exército não. Tá? Então, para mim, não deveria existir essa distinção. Porque se eu tenho Exército, Marinha e Aeronáutica, eles estão dentro do mesmo órgão, né? Que é o Ministério da Defesa, certo? São subordinados ao Ministério da Defesa. Então não pode ter, não pode eu falar uma língua aqui falar alemão, aqui falar italiano, aqui falar grego, certo? Então, teoricamente, tem que falar a mesma coisa, teoricamente, né? Mas eu não sou legislador, não sou do direito. Certo? Então, acho que em 2015, acho que foi Marinha, Aeronáutica teve as cotas e o Exército não. Tá? Ok? Beleza? Então, para mim, tem que ter todo mundo, vamos falar o mesmo, né? O discurso para fora é esse. Vamos falar a mesma coisa, vamos juntar aqui nossas assessorias jurídicas e definir o que tem que ser realizado. Né? Tá no mesmo órgão, não pode falar diferente. Tá? Então, o que diz a lei das cotas? Reservas aos negros, 20% das vagas oferecidas nos concursos para provimento de cargo efetivo qualquer que seja, tá? Que é autarquias, fundação, empresa pública, sociedade de economia mista, tudão. Tá? A lei das cotas é no tudão. Tá? Aí não é só aqueles que é da lei 8.112, não. Aqui é para todos os concursos, você tem que fazer essa reserva aí de 20%. Tá? 20% das vagas será aplicada sempre que o número de vagas oferecido no concurso for igual ou superior a 3. No nosso caso, a DM são 3, então não tem efetivamente as cotas aqui no nosso caso. Tá? Aí, professor, como é que fica se for o número quebrado? O número quebrado é basicamente isso aqui. Ó. Tem 8 vagas. 20% de 8 é 1,6. Passou de 1,5, né? Passou da fração de 5, né? Que é número significativo, né? Aquele tieteté lá da 5ª série.
8 vagas, 20%, 0,2 vezes 8, 1,6. 1,6 passou de 5, 2 vagas das cotas. Ok? Se tem 8 vagas, 2 aqui são das cotas. Porque passou, né? 1,6 aqui. Certo? Se for 7, 1,4, uma vaga vai para as cotas. Certo? 0,2 vezes 7, 1,4. Abaixo de 5, né? Teoria dos números significativos. Ao invés de 1,4, uma vaga vai para as cotas aqui. Tá? É assim que funciona. Tá? E na hipótese de constatação de declaração falsa, o candidato será eliminado do concurso. Tá? Você declara, né, a sua cor lá, a sua situação relativa às cotas aqui, e os candidatos negros concorrerão concomitante às vagas reservadas e as destinadas à ampla concorrência. Né? Ele concorre nas cotas e concorre na ampla concorrência também. Tá? Então são 10 anos, certo? Eu gostei de registrar aqui, né, para ficarem cientes como vai ficar no nosso caso. A DM são 3 vagas, tá? 3 vagas, no nosso caso aqui não vai ser, tá? Não vai entrar a questão das cotas aqui não. Beleza? No nosso caso, certo? Mas também é um assunto, né, que, não sei, é bom a gente saber porque for cobrado algo no sentido, acho difícil, né, mas é bom a gente ter um entendimento aí sobre o que é essa questão das cotas aí. 10 anos, né, lá de 2014 até 2024 vai estar rolando essa questão. Certo? O candidato servidor é facultado a opção de vencimento e das vantagens do seu cargo efetivo, tá? A questão aí no curso de formação. Como eu falei lá, esse amigo nosso lá, durante o curso de formação, ele era sargento, na PF ele ficou agregado, até concluir o curso, ficou recebendo pelo Exército ainda. Porque a remuneração integral do Exército era maior do que a metade da PF. Tá? O cara vai fazer o curso lá. A posse é a aceitação formal das atribuições, deveres e responsabilidades inerentes ao cargos, com o compromisso de bem servir, né? Você, como diz, fulano foi tomar posse. Ele foi lá assinar o seu termo. A investidura ocorre com a posse. Investidura, você vai estar investido no cargo público, vai ocupar aquele cargo. Tá? Vai ocorrer efetivamente com a posse. E apenas para provimento, cargo, nomeação, é a assinatura do termo. A posse aqui é a assinatura efetiva do termo. O prazo para a posse é 30 dias do ato de publicação. Você tem 30 dias depois que publica o ato para você tomar posse. E pode se dar por procuração específica. Se você não tomar posse, você vai ser exonerado? Não vai ser exonerado, porque você não tomou posse. Você nem entrou ainda no serviço. Tá? Ok? E dependerá ainda de prévia avaliação médica oficial. Tá? Ok? Se nesse prazo de 30 dias você não tomar posse, a administração pública vai tornar inválido esse ato aqui. Certo? Porque você não tomou efetivamente posse no prazo específico e pode se dar por procuração. A posse não ocorre nos 30 dias, tornará sem efeito o ato de provimento. Tá? Você não é exonerado. As bancas agora gostam também de pegar isso aqui. Não tomou posse, logicamente o servidor será exonerado. Não é. Se ele nem tomou posse, ele nem entrou na administração pública, né, ainda, como é que ele vai ser exonerado? Ok? Requisitos para a posse: aptidão física e mental, que vocês, né, farão, né, fazer um TAFzinho bom, aquela corridinha, né, mortal, mas para entrar é tranquilo. Lá na escola é pior, porque vale nota. Você vai, né, chega lá bem tranquilo, bem, né, bem tartarugazinha e sai voando baixo. Porque quando vale nota, né, é a questão da necessidade. O cara não quer ir lá, de repente, lá para Quaraí, lá para perto da Antártica, perto dos pinguins. Né, ele quer estar um pouquinho aqui perto de Brasília, Rio de Janeiro, né, mais quente um pouco. Né, Fortaleza, Natal, Brasília. Aí a galera quer isso aí, João Pessoa. Mas tem gente que quer voltar para o sul, e geralmente aparece vaga no Manaus também, muito boa cidade, excelente Manaus. Conhece Manaus? Manaus, muito boa cidade. Tem lá, tem os seus, né, as suas belezas naturais, no teatro lá de Manaus, muito bom, tem as suas belezas naturais lá.
Tá? E são as vagas que sempre aparecem, né? Brasília, Manaus, Rio, são as vagas aí gerais aí que aparecem, são quase sempre aparecem vagas aí para o QCO de administração, tá? Manaus, Rio e Brasília, né? Sempre aí, né? Tem aparecido constantemente algumas vaguinhas aí, tá? Em 2015 foram 2 vagas Brasília, 1 vaga Belém, acho que 2 vagas Rio de Janeiro, salvo engano, mais ou menos isso aí. Acho que foi isso aí, acho que 2015, né? Acho que é mais ou menos. Hã? Não, é específico de administração. Administração, geralmente a administração, os históricos, né, das vagas, sempre temos aí, basicamente, Rio de Janeiro, né, Brasília, sempre aparecendo aí, né, e Manaus, né, Manaus aí apareceu umas 2, 3 vezes também, tá? Mas Rio e Brasília, geralmente aí são quase certos, tá? Quase certos aí, tá? Beleza? Tranquilo? Requisitos para a posse, declaração dos bens e valores que constituem o seu patrimônio, quanto a exercício ou não de outro cargo, emprego ou função, né, a questão do patrimônio, para depois o cara verificar se não houve um enriquecimento ilícito, né, com o exercício da função pública, e aqui, né, que tem as auditorias, você faz lá, entrega a sua declaração de bens, tem um apartamento aqui, tem um apartamento em Fortaleza, tem um carro, não sei o que, o cara já faz lá, de depois de 5, 6 anos, pô, você tinha isso aqui, agora tem 4 triplex lá no Guarujá, né, tem um zoológico, tem uma mansão do forró lá em Natal, aí não dá. Tá? Então você não pode, você tem que ter. Não, pode ter evolução do patrimônio? Pode, mas de acordo aí, né, com os seus investimentos aí, mas não pode ter um enriquecimento muito além das suas posses, né, em um período muito curto, né? Então tem que avaliar, né, se é o caso efetivamente. Tá? O exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo público ou da função de confiança, certo? E o prazo para entrar em exercício é 15 dias depois da posse. 15 dias da posse você tem que entrar em exercício. E você não pode entrar em exercício por procuração. Tá? Para tomar posse pode ser por procuração específica, mas para entrar em exercício, que é o efetivo trabalho, você não pode, né? Não, vou dar uma procuração para o cara lá, entrar em exercício por mim durante os 40 anos de serviço que eu vou passar na administração pública. Não dá. Tá? Para tomar posse, pode procuração. Para entrar em exercício, não pode. Se não entrar em exercício, aí sim o servidor será exonerado, porque ele já tomou posse. Tá? Ok? Não pode ser por procuração esse entrar em exercício. E se o prazo não for observado, se em 15 dias ele não tomar posse, ele vai ser exonerado. Ok? Tranquilo? Então, do ato da publicação, aí, ó, nomeação é o ato unilateral de provimento. Da nomeação, ele tem 30 dias para tomar posse e pode ser por procuração específica. Não tomou posse, a administração pública vai tornar inválido aquele ato. Tá? Ele não vai ser exonerado, porque ele não tomou posse, não entrou na administração pública. De 15 dias da posse, do ato da posse, ele tem 15 dias para entrar em exercício. Não pode ser por procuração específica e, se não entrar em exercício nesses 15 dias, aí sim ele vai ser exonerado. Tá? Então, cuidado, né, com essas distinções aí, certo? E aqui o exercício é o efetivo desempenho das atribuições do cargo, o efetivo exercício aí, entrar em exercício não pode ser por procuração. Tá? Beleza. Aí. O estágio probatório, servidor de cargo de provimento efetivo, tá? Aptidão e capacidade no desempenho do cargo são objeto de avaliação, né? O nome já está dizendo, é um estágio probatório que vai verificar as condições se o servidor tem para continuar na administração pública. Lembrando que o estágio probatório é específico de cada cargo. Cada cargo que você vai ocupar, né, se você passou em um concurso público, você vai realizar um estágio probatório. Tá? E os fatores a serem observados, né, responsabilidade, assiduidade, produtividade
iniciativa e disciplina, é o RAPID. Tá? São esses fatores aqui que vão ser avaliados no estágio probatório. Para cada cargo, novo estágio probatório. Exemplo aí, após 4 meses antes do término desse estágio, né? Se for da Lei 8.112, a questão é 4 meses antes das 24, ou no caso da Constituição Federal, que é a prática que existe hoje, 4 meses antes dos 36, certo? Você vai passar ali pela avaliação de desempenho realizada por comissão, que será submetida à homologação da autoridade competente, tá? Essa avaliação aí, 4 meses antes do término, né, desse estágio, você vai ser avaliado, né? E essa comissão vai dizer, ó, esse servidor tem condições, né, de permanecer na administração pública nesse cargo, para este cargo que ele vai desempenhar. Tá? Então, ela observou aqui, né, os fatores observados, observou aqui a responsabilidade, pontualidade, a produtividade, a iniciativa, a disciplina e a assiduidade. Responsabilidade, assiduidade, produtividade, iniciativa e disciplina, né, os fatores observados aqui, e a comissão submeteu a homologação de uma autoridade competente. Como eu falo sempre, a homologação é um ato de controle, certo? A autoridade competente vai verificar aquele processo ali realizado pela comissão de avaliação. Beleza? Tranquilo? Então, terminou, ok. Beleza? O servidor em estágio probatório poderá exercer quaisquer cargos de provimento em comissão ou funções de direção, chefia ou assessoramento. Isso aqui é possível, tá? Em estágio probatório é possível. E somente será cedido a outro órgão para ocupar cargo de natureza especial, provimento em comissão ou DAS. Tá? Então, existe essa possibilidade do servidor, mesmo em estágio probatório, ocupar esses determinados cargos. A duração, né, que caiu aqui na prova da Marinha, na Marinha foi aeronáutica, eu acho. Duração do estágio, 2 anos, pela Lei 8.112/90, e 3 anos, né, conforme o parecer da AGU e a Constituição Federal, que é a prática geral hoje. Se você passar em um concurso público aí fora, pela Lei 8.112/90, você vai passar 3 anos de estágio probatório. Tá? Após estes 3 anos, 4 meses antes do término, né, vai haver a avaliação, que vai ser submetida à homologação. Se tiver tudo ok, você vai ter a estabilidade na pública, certo? Vai atuar com independência, com a maior autonomia. Tá? O servidor não aprovado no estágio probatório será exonerado. Tá? Primeira vez lá passou, não passou no estágio probatório, ó, parada, segue destino. Certo? Ou, se estável, reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. O que é isso aqui? Um exemplo típico, né? O cara, que eu uso sempre, o cara era agente da PF, já era estável, certo? Ele já era estável, né? Ele tem 5 anos de PF já, 5 anos, já era estável. Aí passou para delegado. Passou para delegado da PF. Tá? Delegado da PF. Como o cargo de agente não é o mesmo que delegado, ele vai ter que fazer o quê? Outro estágio probatório. Porque o estágio probatório é referente ao cargo. Certo? Então, ele vai fazer um estágio de delegado da PF. Tá? Da PF, ele foi reprovado no estágio. Certo? Mas ele já era estabilizado. O que vai acontecer? Vai voltar para ser agente da PF. Tá? Porque ele não foi aprovado nas condições para o cargo de delegado. Mas, para agente da PF, ele já tinha feito o estágio e já estava tudo ok. Ele consegue desempenhar as atribuições. Ou seja, para delegado eu sou ruim, para PF eu sou ótimo. Para agente eu sou ótimo. Certo? Então, ele é reconduzido ao cargo anteriormente ocupado, né, se ele for estável. Ok? Se não, civil, né? Eu era civil, senhor. Não tenho nada. Passei, fiquei lá no estágio, não consegui passar. Aí, deu tempo lá,
chegava atrasado, né? Tomava cachaça pra caramba, não chegava no horário, produtividade baixa, cheio de problema, aí terminou o prazo aqui, avaliado ruim. Aí, ó, parada, segue destino, tá? Mandado embora, tá? Será exonerado. Muito difícil acontecer, gente, porque realmente você passa num cargo, né, num concurso público, você já tá vendo aquela batalha de muito tempo, o cara já tá numa guerra aí praticamente de vida, né, dificilmente, só se o cara for muito ruim mesmo, né, para ser exonerado, dificilmente ocorre, né, mas existe casos, ok? Às vezes também o cara se corrompe também, né, acontece isso também, muitas vezes do estágio o cara cai, entra numa máfia e cai, ocorre também. Okay? Durante o estágio probatório, quer voltar ao cargo anterior, se estável, desistiu, não foi reprovado, pode. Se ele está aqui no meio desse aqui, para delegado, está no meio aqui, pode voltar também. Sem problema. Se estável, ele pode fazer isso. Tá? No nosso caso militar, eu acho que o cara fica agregado até terminar o curso de formação. Ele fica na situação de agregado. Aí no dia que ele, né, vai realmente tomar posse ali, dá a baixa dele, do exército, e toma posse no outro órgão praticamente no mesmo dia, para não haver descontinuidade. Tá? Ele dá a baixa aqui, no mesmo dia publica, no outro dia, já no mesmo dia, entra no serviço. Tem que ser contínuo, né, para não ter essa, como é que se diz, essa interrupção de serviço público. Tá? Coisa que aconteceu aí com nossos amigos aí, a amiga nossa que passou na CGU, o outro passou na STN, o outro passou agora para juiz do STM, né? Então é nesse mesmo contexto. Ele dá baixa aqui no mesmo dia e já toma posse também no mesmo dia. É automático, né? Para não haver descontinuidade. Né? Aí no caso dos sargentos, professor, como é que fica a situação dos sargentos aí? Até ele ser matriculado nesse curso de formação, ele fica no limbo. Tá? Essa é a realidade. Acontece com a gente, né? No nosso caso de sargento, eu lembro disso, a gente passa, se desloca no amor, lá para Salvador, faz mudança, faz tudo no amor, honorífico, 0800, só na vontade, né, de ser oficial. Você uma autorização, né, para se apresentar lá e beleza. Aí depois que se matricula, se tiver tudo ok, seus exames, tá? Falei tudo, aí realmente aí que você vai receber a parte boa, né? Mas até então você está lá no limbo, não é sargento, não é oficial, né? Tá lá como um ser, né? Um ser sem, né? Fica recebendo como sargento, mas está ali no limbo, né? Recebeu a autorização para deslocamento, não está matriculado ainda, né? Aí a partir do momento que sai a matrícula, aí você, não, agora já sou tenente aluno, já, né? Cobra com veneno, né? O cara chama. Agora, a partir de agora, você cobra com veneno. Né? Te brinca, né? Mas a partir daí, que aí pega todos os sargentos, todas as múmias que estão lá, né? Aqueles cabos já com mais de 10 anos de serviço, só um lendário, Tomera 1, só as lendas. Junta as lendas aí, faz um documento só e manda para descer para pagar essa rapaziada que tá devendo até os cabelos da cabeça aí, né? Já tem uns caras lá que chegam já quebrados lá. Que? Hã? Pessoal, que é temporário, tem duas situações. Tem alguns casos lá que o cara recebe a pecuniária. Eu vi isso lá. Teve alguns casos que o cara recebeu a pecuniária, fez um acordo lá com o comandante, não sei o quê. E teve outros que não recebeu nada. Entendeu? Então aí passa do pé, eu não sei como é que funciona. Alguns recebem, outros não. Hã? Tem um lance desse aí, eu não sei. Eu sei que eles fazem, tem uns que fazem uns acordos aí, eu não sei efetivamente como, mas nós tínhamos casos lá de cara que alguns tinham recebido a pecuniária e outros não. Aí eu também não sei porquê, tá? Sim. O ideal o cara é receber, né? Por causa do temporário, né? O temporário é uma mancada, né? 7 anos é significativo, né? Mas aí o cara tá indo para lá, ele vai de qualquer maneira. O cara recebe, não recebe, tem que dar baixa agora. O cara falou isso para ele quer ir. Então não tá pensando nisso, né? Mas nós tivemos casos lá que a gente recebeu e outros não. Aí eu não sei porquê. Eu também não conheço dessa parte aí da legislação, tá? Ok? Tranquilo? Ok? E cada novo cargo, novo estágio probatório.
tá? A avaliação é do cargo e não do servidor. O exemplo que nós contamos aqui, tá? Para cada cargo, novo estágio probatório. Tá? A gente analisando, poxa, mas cada cargo tem que ter um estágio probatório, né? Tem que fazer o concurso para adquirir aquelas atribuições, né? E por que em comissão não tem? Né? Aí você fica analisando. Não é isso? Por que não tem, né? Porque você, para exercer as atribuições, né, para ter a estabilidade, teoricamente você vai ter que entender daquele cargo ali para poder fazer aquelas atribuições. Mas o cargo, né, em comissão, que é livre nomeação e exoneração, não tem nada disso aí. Bota qualquer um para fazer qualquer coisa. Né? Sempre na questão de direção, chefia e assessoramento. Tá? Ok? 3 anos de efetivo exercício, se o cara é estável na administração pública, né? Pela Constituição, pela Lei 8.112, 2 anos. Após 3 anos, os servidores nomeados para cargo de provimento efetivo são considerados estáveis, né? E a estabilidade é a garantia da permanência dos servidores nos quadros da administração pública federal. Tá? Isso aí, como se diz, é a coisa mais almejada, né, pelos servidores, é a questão da estabilidade. Você ter, né, essa maior tranquilidade para você trabalhar, fazer o seu planejamento de vida e tudo, é a questão da estabilidade. E também a questão de trabalhar com independência e autonomia. Certo? Você se é estável, né? Você tem essa qualificação aí. Nós, praças, nós sargentos lá, adquirimos a estabilidade após 10 anos de efetivo exercício. Né? Antigamente, eu lembro lá, em 94, começou com 3 anos de engajamento e depois eram 2 em 2 anos. E agora é anual, né? É anual. Todo ano tem que, né? Você, Marinha, 2 anos? Marinha é outro nível, cara. É outro... Né? Pois é, no nosso caso, não, de carreira é em um ano, né? De carreira, acho que é 1 ano, né? De carreira, pessoal de carreira. Tá sempre todo dia lá, sempre todo ano lá pedindo a benção até completar 10, para não. Até fechar 10. Aí depois que fechar 10, né? A gente brincava, né? Até 10 anos eu aturo o exército, depois de 10 o exército vai me aturar. A gente brincava assim, né? A gente começava digamos, a ser mais raivosos, né? A entender mais coisas após os 10 anos. Olha lá, tá vendo? Carreira é outro nível, né? Marinha é outro. Ó, 2017 a 2018 tá garantido, né? Aí falta quanto tempo para ficar estável? Ixi, tá muito tempo ainda. Ixi, começou agora. Nem sabe ainda o que espera ainda, né? É muita coisa ainda, tá? Bem tranquilo, tá? Muita coisa boa, com certeza, tá? O servidor estável só pode dar o cargo nas seguintes situações. Aqui que está sendo um problema, né? O governo quer modificar isso aqui, né? Ele quer modificar ou quer regulamentar o que praticamente já existe. Sentença judicial transitada em julgado, no caso do militar, né? Condenação acima de 2 anos, oficial, é perda de posto e patente. Tá? Acima de 2 anos, aí perda de posto e patente, é declarado morto para o exército. Se ele tiver uma mulher que receba, ele fica recebendo. Se a mulher deixar ele se arrebenta. Também. Tá? Acima de 2 anos, condenação é perda de posto e patente. Mediante processo administrativo que seja assegurada ampla defesa, já comentamos sobre isso aqui, sempre tem que ter ampla defesa sob pena de nulidade no processo. Tem que ter ampla defesa. Mediante procedimento de avaliação periódica de desempenho, na forma da lei complementar, assegurada a ampla defesa. É isso aqui, ó, que eles querem fazer, ó. Essa lei complementar. Tá? É isso aqui, ó. Avaliação periódica de desempenho na forma de lei complementar. É isso aqui que não tem uma regulamentação. Né? Eles querem colocar essa questão das avaliações periódicas, 5, 7, né? Que pode ser uma boa, mas, né, como estamos no Brasil, a gente sempre pensa, né, em algo ruim. Ah não, o cara está com 28 anos de serviço para se aposentar lá, aí o cara, não, vamos mandar esse cara embora para não pagar a aposentadoria dele. Aí começa a dar essa pecada nele, né, de avaliação ruim de desempenho, e quem avalia ele não é um servidor de carreira, e sim um servidor DAS, um servidor indicado, cargo em comissão.
também, né? São essas coisas que nós sabemos que, como existe no Brasil, que pode efetivamente ocorrer. Pode ser também muito bom para, né, o servidor manter-se, né, em constante atividade e desenvolvimento, melhorando cada vez mais sua produtividade, mas tem esse lado ruim. E como no Brasil, né, realmente a gente não pode esperar muita coisa, a gente fica com bastante medo nessa situação aqui. Por quê? Né? As avaliações, nesse caso do servidor aí, do chefe DAS, em muitos casos, o chefe DAS, para manter o seu emprego, como a gente fala lá no MD, né, tem lá os DAS de carreira, o cara vende até a mãe 10 vezes no cartão de crédito, tá? Para manter o seu emprego. Né? Vê lá, o horário é 6 horas no MD, aí vê lá o cara saindo 8h30 da noite, 9h da noite, faz nada, mas dizendo que está saindo. De repente até está fazendo alguma coisa, quem sabe é trabalho, né? Mas para manter o emprego dele, ele vai fazer o que quiser, tá? Então a gente tem que essa dualidade aí. E por excesso de despesas, no limite de pagamento de despesas pessoal ativo e inativo, né? Artigo 169 e também ali Lei Complementar número 101 e Lei 9.801/99. Também existe essa possibilidade, por excesso de despesa, né? O servidor público estável perder também o seu cargo, né? Mas aqui tem, digamos assim, alguns pré-requisitos para que isso ocorra. Tem que demitir os comissionados, tem que ter uns percentuais aí, tá? Então não é assim também, de uma hora para outra, que o cara estável vai ser colocado para fora. Tá? Aí, estágio probatório, já caiu em prova, né? Segundo a lei 8.112 é 24 meses. E jurisprudência do STF, Constituição, 36 meses. Isso aqui é o real, tá? É a prática. A prática de hoje é isso aqui. Mas, como falamos sempre, temos que observar o enunciado da questão, né? Caiu agora uma questão nesse sentido aí. 2012, servidor nomeado para cargo de provimento efetivo em virtude de concurso público adquire estabilidade após 3 anos de efetivo exercício. Não citou especificamente a Lei 8.112, né? 3 anos de efetivo exercício vai adquirir estabilidade. Tá? Aqui uma questãozinha, né? 2012 também questão 65. Aqui nós vamos dar uma geral. 1, 2, 3, 4, 5 os itens aqui. Tá? 2, 3, 4, 5. Tá? Ele diz lá, servidor público para efeitos penais é quem, embora transitoriamente ou sem remuneração, exerce cargo, emprego ou função pública em entidade estatal, autárquica ou paraestatal. Tá? Aí, ele utilizou esse termo aqui, servidor público, o ideal que ele tivesse utilizado seria agente público. Tá? Então, aqui a gente vai deixar ainda, não entendi direito essa questão ainda, vamos deixar em aberto. O ideal aqui que seria agente público, o termo mais coerente. Então, vamos deixar em aberto esse aqui, tá? Vamos deixar na dúvida. Ok? O item 2. Lícito e imoral é todo ato administrativo praticado pelo servidor público que não for praticado no interesse da coletividade. É justamente o contrário. Tá? O ato tem que sempre, né, a questão da moralidade, do retorno para a coletividade tem que ser praticado em benefício da coletividade. Tá? Então não é lícito e imoral o ato praticado que não for no interesse da coletividade. Tá? O item 2 aqui já está errado. Tá? O item 2 aqui está fora do contexto. Tá? Okay? Se o item 2 está errado, então nós já matamos a letra A, a letra B e a letra D. Tá? Então só ficamos aí com C e E. Ok? Só ficamos com C e E. Ok? A culpa verifica-se na ação ou omissão lesiva do servidor, resultante de imprudência, negligência ou imperícia do agente, enquanto o dolo ocorre quando o servidor público deseja a ação ou omissão lesiva ou assume o risco de produzi-la. A ideia do dolo, a intenção de praticar o ato aqui. Tá? O 3 aqui está correto. Tá correto. A aplicação de pena disciplinar ao servidor público será precedida de processo sumário, com afastamento imediato. Tá? Sendo permitido indicar advogado de defesa na forma da legislação vigente. É tudo aquilo que ele realmente tocou, é o pato bola macaco, né? Ele foi tudo de encontro ao que nós já estudamos, né? Esse afastamento não pode ser de imediato e não necessariamente é no rito sumário.
tá? Não pode ser de imediato, ok? Porque aqui ele nem fala a situação específica. Tá? Ele não diz que aconteceu uma situação, que já tem, né, tanto o ato quanto o culpado e o fato aqui. Tá? Então não pode ser necessariamente um rito sumário. E também não pode ser afastamento imediato. Tem que ter um processo administrativo, né, dependendo do caso aqui. Sempre assegurado aqui, tinha que ter também assegurada a ampla defesa, tem que ser sempre o processo. Tá? Então o item 4 aqui está fora do contexto também. Está errado aqui. E quinto, todo servidor público exercendo suas atividades deve atender o público interno e externo de maneira impessoal, cumprindo suas tarefas e atividades, considerando as circunstâncias, a exemplo da falta de um colega ou maior demanda de um dado serviço pela comunidade. Tá? Tranquilo. Tá? Se faltou um colega, ele tem que, né, tentar, digamos assim, melhorar o seu atendimento ou tentar cobrir aquele colega para dar um melhor atendimento para a coletividade. Tá? Então aqui também está ok. Tá? Então, mesmo que a gente ficasse na dúvida aqui da letra A, né, nós conseguiríamos talvez matar pelas outras aqui. Certo? Então, 2 e 5 estão corretas. Não, 3 e 5 estão corretas. Tá? 3 e 5 ficaríamos na dúvida aqui, né? A 4 aqui está errada, ó. Então, basicamente, né, gabarito, letra C. Você ficaria talvez na dúvida, né? 3, 4 e 5, a 4 está errada, já mataria. E a 2 está totalmente incorreta. Certo? A 2 aqui não é ato lícito e moral. E o item 4, né, não pode ser de imediato, afastamento imediato. Tem que ter um processo administrativo, vai ser apurado e depois vai ser aplicada aí as penas. Tá? Então as 2 e 4 aqui são totalmente absurdas. Né? E sabendo disso, você conseguiria matar as questões aqui. Tá? Gabarito aqui, letra C. Tá? Questão inteligente, né? Longa. Tá? Gabarito aqui, letra C. Ok? Tranquilo? As formas de provimento derivadas. Tá? Qual é a forma originária? Nomeação. É a única forma de provimento originária. Tá? Nós temos aqui a promoção, que é o desenvolvimento do servidor na carreira, merecimento ou antiguidade, vacância em um cargo inferior e provimento em outro cargo superior. Só para fazer uma analogia, quando o cara é promovido, eu fui promovido, de tenente para capitão, no caso. Eu deixei a minha vaga de tenente para os demais e ocupei um claro de capitão. Tá? Então a promoção é o desenvolvimento na carreira, até chegar a coronel, que é o que vocês vão chegar. Eu praticamente não vou chegar. O Capitão Caverna aí já está mais, tá mais para lá do que para cá. Espero mesmo só sair major e me dedicar a outras atividades. Espero, Mas como a gente diz, nunca diga dessa água não beberei. Ninguém sabe o que vem por aí. Essa reforma da Previdência aí. Com certeza, a reforma da Previdência deve nos beneficiar, com certeza. Tá? Como a todos os brasileiros, segundo o mordomo, é algo que vai beneficiar aí todos os brasileiros, assim como a reforma trabalhista. Então, o mordomo ele só quer o nosso bem, o bem da coletividade. Tá? Okay? Então, a promoção é isso. A readaptação, certo? É investidura do servidor em cargo compatíveis com a limitação que tenha sofrido em sua capacidade física ou mental, quando detectado por junta médica. Tá? Então eu estava lá, digamos assim, correndo, aí tive lá um acidente de carro, digamos assim, aí, que Deus me livre, num cocô, perdi uma mão. Perdi uma mão, mas aí, no caso ainda, eu posso de repente, tipo aquele Richard Klimber, aquele lá que o cara fala, vai ficando, Joseph Klimber, aquele dos melhores do mundo lá. O cara vai, aquele cara que resiliência mesmo até o final lá, até que fica mesmo só com os selos, só com os selos na língua lá, fazendo o seu trabalho ali. Então você vai ocupando o cargo, tá? De acordo com as limitações que você sofre. Certo? Um cargo que você possa exercer aquelas atividades. Tinha um garoto lá na CEF lá, o sargento, ele exercia a atividade dele, sofreu realmente uma lesão lá de um acidente de carro e depois ele ficou só no protocolo.
mas continua exercendo ali suas atividades, não ficou incapaz aí definitivamente para o exército. Faz tudo, né, mas não consegue fazer mais aquelas atividades, né, de raciocínio e tudo mais, né, ele tem as suas limitações ali, mas continua, né, exercendo suas atividades, tá? Então, alguma limitação que ele sofra, ele pode pegar um cargo compatível com essas limitações. A reversão é do servidor aposentado. A reversão aí é sempre do servidor aposentado. Tá? Retorno à atividade de servidor aposentado por invalidez, quando a junta médica declarar insubsistente os motivos da aposentadoria, certo? Ou no interesse da administração. O cara estava aposentado, e a administração, quer voltar a trabalhar? Quero. Beleza, mas ele tem, né? Não pode reverter o aposentado que já tiver completado 70 anos. Tá? Então, antes dessa idade, né? Se a administração achar interessante convocá-lo lá, e se ele achar interessante, ele poderá ser revertido. Tá? Então, a reversão é sempre do servidor aposentado. Tá? Por invalidez, o cara estava ruinzão, né? Não, estou com uma limitação aqui na minha perna, não consigo correr, não consigo fazer nada e tal, mas estava lá dançando forró. Aí pegaram ele dançando forró lá, tranquilo, a junta pegou, e aconteceu já caso parecido com esse, né, que a gente sabe. O cara tá malzão, doente da coluna, ruinzão, aí aparece a missão para o Haiti, o cara melhora do dia para a noite. Tá? Cura mais do que a Igreja Católica e a Igreja Universal, a missão no Haiti. Curou todos os que eu conheço. Tá? Todos. Os caras ficaram bons do dia para a noite. Né? Entraram na escala de serviço, começaram a fazer TAF. Não, os caras ficaram bons rapidinho. Tá? Foi a melhor coisa que teve, eu acho que devia ter mais missão dessa. Porque cura todo o pessoal aí que está doente, né? Aquela galera que está fora da escala de serviço, está abaixado, não vai em formatura, não faz TAF. Aí parece uma missão dessa e todo mundo fica bom. É um milagre. Melhor que a Igreja Católica e a Igreja Universal. Cura na hora. Tá? Ok? Que a questão aí. Ok? A reintegração é a reinvestidura do servidor estável no cargo anteriormente ocupado, tá? Quando invalidada sua demissão por decisão administrativa judicial. O cara é reintegrado. Aconteceu aí com um amigo nosso, bem parecido, algo semelhante, né? Ele era sargento aí, né? Deu uma probleminha lá disseram que ele tinha utilizado aí, né, uma situação de drogas, vendeu aí, saiu, trabalhou com som de carro, trabalhou com banca de revista e depois, 3 anos depois, ele voltou. Tá? 3 anos depois foi constatado que, né, era, né, aquela demissão, aquela situação dele lá que ele foi mandado embora, tá, não era correta. Então ele recebeu todos os direitos de volta e foi promovido lá juntamente com a sua turma. Mas 3 aninhos aí fora, né, ralando sem, né? É complicado, né? Vendendo banca de revista aí, né? Você ali tranquilo, do dia para a noite a sua vida, né, vira uma maluquice aí. Mas nesse caso aí ele foi reintegrado. A recondução é o retorno do servidor estável ao cargo anteriormente ocupado, decorrente de inabilitação em estágio probatório, exemplo aqui do PF, né? Ele é reconduzido ao cargo anterior, ou reintegração do anterior ocupante, certo? Então, se eu tenho aqui um cara que é reintegrado, ele vai ter que sair daquele cargo onde ele estava, tá? Porque aquele cargo dele vai ter que ser ocupado. Beleza? Então, ele é reconduzido. Conceito de disponibilidade e aproveitamento. O cargo é extinto ou desnecessário. Tá? Antigamente tinham umas atribuições e responsabilidades que foram, digamos assim, denominadas não mais necessárias. Tá? Então, o servidor ele fica em disponibilidade até aproveitamento em outro cargo, com remuneração proporcional ao tempo de contribuição. Tá? E aqui é que eu falo é o cuidado, né? É o cuidado que nós temos que ter, né, com o nosso mordomo aí. Ele pode justamente acontecer isso aqui, ó. Né? Tem um monte de servidor aí. Não, o cara tem quanto tempo de servidor? Tem 12, 11, 12. Aí não, então eu boto ele aqui, ó. Eu vou declarar esse cargo extinto ou desnecessário, não presta mais para mim, e vou deixar ele em disponibilidade. Proporcional ao tempo de contribuição. O cara tem 12, 13 anos. Aí o cara, poxa, mas eu vou ficar recebendo isso aqui, só isso? É melhor eu pedir um PDV. Aqui, ó. Entendeu? Um mordomo não dá ponto sem nó, parceiro. Certo? Ele é só coisa boa, só para ajudar.
Aqui, ó. E os PDVs são o quê? Direcionados principalmente ao quê? Aos servidores com pouco tempo de casa. Mais, né? Ok? Tranquilo? Então, gente, isso aqui é importantíssimo, tá? Essas formas de provimento derivadas são importantíssimas aí. As bancas gostam de trabalhar em cima desses assuntos aí. Dá uma situação, né? E vai pedir para que você diga que tipo de situação é aquilo ali. Bateu o carro, perdeu uma mão, né? Vai ter que ocupar o carro, é o quê? É adaptação. O cara passou, a gente da PF passou para delegado, mas não passou no estágio, é o quê? Recondução. Ah, do aposentado. Aposentado é sempre reversão. Tá? Então são essas coisas aí que vocês têm que ter, ficar ligado. Decisão judicial, reintegração. Tá? Essas coisas aí que vocês têm que ficar antenados. Vai dar uma situação para que você diga efetivamente qual é. Tá? Ok? A síntese, né? Promoção e movimento de acidente na carreira, provimento de um cargo e vacância do outro, o exemplo que eu dei aqui, de sargento para segundo sargento, para primeiro, né? Eu vou ocupar um cargo acima e deixar o meu vago embaixo, né? Por isso que a gente fala, e esses QAO que dão aí não libera logo a vaga, né? A gente fala assim, né? Então, igual as múmias aí, não vão embora. Mas os coronel também, um monte de cara lá, esperam não sair general, não sai mais nada, os caras ficam lá, né? Atrasando a vida da gente, esses caras aí, né? Porque ocupando vaga, ocupando claro, né? Tá dentro da portaria, tá no quantitativo, né? Já deu, já não sai general, vai, pega o beco, vaza, né? Libera aí para, mas é a realidade, já pode liberar a vaga aí, tá? Ok? Readaptação, sofreu limitação físico-mental, reversão, aposentado por invalidez ou deixou de ser inválido ou a pedido. Aqui a gente conhece também a questão da fiscalização nesse sentido aqui, né? Depois o cara vai aposentado por invalidez, você acha que ele volta? A junta vai lá, cara, não, ele pode até estar bom, mas quando ele chegar ele fica ruim na junta. Toma uns remédios, toma um negócio e vai ficar ruim lá para ficar inválido, né? Nós vimos casos aí, o cara foi ruim na carreira militar a vida toda, aí quando foi para a reserva ficou inválido, para não pagar imposto de renda. Sabe, né? A, B ou C aí. Então, as situações aí que a gente tem na nossa carreira aí. Tá? Ok? Reversão, aposentado por invalidez. Reintegração, injustamente demitido. Tá? Injustamente demitido, né? Aí torna inválido aquele ato, ele retorna. Tá? A recondução, reprovado em estágio probatório em outro cargo, ou o servidor que ocupava o cargo de outro servidor que foi reintegrado. Se o servidor foi reintegrado, ele tem que ser reconduzido lá. E disponibilidade ou aproveitamento. O cargo extinto ou considerado desnecessário. O servidor fica no limbo, né, com remuneração proporcional ao tempo de contribuição. Tá? Fica lá em disponibilidade. Né? O seu cargo foi declarado desnecessário. Beleza? Aí, 2018, versão A. Tá? Questãozinha aí. Aí, ó. Questão aí da estágio de adaptação de oficiais de apoio, né? 2017, né? Ou foi esse ano já essa prova? Foi esse ano, né? Fez a prova? Fez? Não? Tá? Idade, né? Até quanto? 32? 2 anos? Olha lá. Um servidor ocupante de cargo em comissão pode ser nomeado para exercer outro cargo de confiança de forma interina, sem prejuízo das atribuições do que atualmente ocupar, mas não poderá usufruir das duas remunerações simultaneamente. Duas remunerações simultaneamente, certo ou errado? Certo ou errado? Certo, não pode usufruir das duas remunerações, ele não pode. Mas o que ele faz geralmente? Ele opta pela maior, mas muitas vezes não exerce a função. Entendeu? É o que ocorre na prática. Tá? Ele está nas duas funções, mas na realidade ele está só fazendo só a dele e recebendo a remuneração da maior. Entendeu? Isso ocorre na prática, a gente sabe disso. Tá? Mas ele não pode receber as duas aqui. Tá? Okay. Ele vai optar por uma delas. Logicamente, né, não vai optar pela menor. Que ele não está no Brasil, né? Ok? Sendo de interesse de missão pública, o servidor que tem
vai ser denominado de regressão. A regressão, Chico Xavier, regressão, ó, nada a ver. Tá? 2 aqui também está fora do contexto. Tá? Pode exercer ou não, hein? Poxa, eu só ver aqui, tá? O estágio probatório tem duração de 24 meses, ao término dos quais o servidor de desempenho satisfatório será exonerado ou se estava reconduzido ao cargo anteriormente ocupado. Ok. Eu acho que o primeiro está certo. Eu só acho que quase certo isso aqui, tá? Acho que vai ser a letra A. O primeiro eu acho que eu estava lembrando disso aqui. Deixa eu ver aqui. Vamos ver lá no iníciozinho que nós colocamos aqui, ó. Acho que o primeiro está certo. Aqui, ó. Acho que o primeiro está certo. Tá. Optar. Aqui tem que optar, né? Ok? Aqui optar. Aqui ele tem que optar. Então, teoricamente, aqui o 1 estaria errado. Teoricamente. Vamos ver. Não pode, né? Então tá certo. É a leitura correta que a gente fez. É isso mesmo. Ele não pode usufruir, ele tem que escolher uma das duas. Tá certo. É isso aí que tá correto. Aí, ó. Isso. Poderá ser nomeado para exercer outro cargo de confiança de forma inteiriça, sem prejuízo das atribuições, ok, ocupar, mas não poderá, tá certo. Não pode, ele vai escolher uma das duas, então tá correto. O primeiro aqui tá correto. Tá? Não pode usufruir das duas remunerações, ele vai optar pela a maior. Tá correto aqui. No caso, quando o servidor sai de férias, que ele tem aquela função certificada, quem assume passa a receber. Passa a receber também. Passa a receber, né? Teoricamente, né? Antigamente, né? Bem antigamente, antes de 94, acontecia, acho que até antes de 94, acontecia o quê? O nosso caso, né? Eu faço sempre analogia com o nosso caso aqui. O cara que assumia a função do sub lá, recebia uma gratificação. O terceiro, o segundo, recebia uma gratificação, né? Entendeu? Acho que antes de 94 tinha isso aí, que os antigões falavam que existia, né? Aí depois, né, ficou aquele soldão, ó, beleza, os caras conseguiram fazer uma legislação praticamente que realmente ajudou todos nós, ficou bacana, tá? Então a 1 está correta, tá? Ele pode nomeado para outro cargo de confiança, sem prejuízo das atribuições e não poderá usufruir das duas remunerações. Ele vai optar por uma delas, tá? 1 está correto. O servidor há 3 anos poderá retornar à mesma atividade que exercia, situação essa denominada de regressão, nada a ver. Tá? Servidor aposentado é sempre o quê? Reversão, não é regressão. Né? Mas você lendo rápido, né? Cheio de mapa na cabeça, cheio de massa polar atlântica, né? Clima, magma, né? História do Brasil, Sormani falando na tua cabeça, tu se lembrando das coisas que ele diz lá. Aí você vai ver isso aqui, então é meio corrido. Tá? Errado, certo? E o servidor que venha a ser investido em mandato de prefeito será licenciado do cargo, sendo-lhe facultado optar pela sua remuneração. Errado. Ok? Então, gabarito aqui, letra A, 1 e 3. Tá? Vamos ver aí a situação do prefeito e do vereador. Tá? Questão tranquila, né? 2018 aí, mais de análise, né? De análise dos termos aqui. Ok? A jornada de trabalho é 40 horas semanais, por enquanto, né? Depois dessa reforma trabalhista vai ser ajustado aí, né? Depois dessa reforma trabalhista, por enquanto na Lei 8.112 é essa aqui. É isso aqui que está na Lei 8.112. Limite mínimo de 6 horas diárias e máximo 8 horas diárias. Ah, como eu queria isso aqui, né? Imagina isso aqui. O cara tá no PFzão lá em Tireói, Pará. Que termina o expediente que você pensa que nem termina. Tá? A gente ri assim, mas só quem conhece realmente, né, a situação. A gente uma vez levou lá uns deputados lá no MD para passar, a gente tinha que deixar eles lá umas 16 horas, assim, e deixar eles lá pro P1 pegar ele, né, o mosquitinho. Mas quando deu assim umas 8 horas, a mulher começou a ficar com alergia, os mosquitos começaram a pegar ela, e a gente teve que subir na aeronave. Mas a gente ia deixar ela dormir lá, aí que ia ficar bom, porque quando dá mais ou menos assim umas 20, 21 horas, a gente desliga o gerador,
né? Desliga o gerador, aí fica ótimo. Não tem internet, não tem... Né? Os caras ficam doentes, né? Sem internet, a galera morre, né? Aí os caras ficam loucos, né? Sem internet. Aí seria... A nossa ideia era essa, mas quando deu lá, a mulher começava a ficar ter alergia. Não, nós temos que ir, temos uma reunião, não sei o quê. Reunião nada, é porque o ambiente não é, né? Não é para qualquer um. E termina o expediente ali, né? O cara, vou pro shopping, vou pro cinema. Não, meu amigo. É vida, combate e trabalho. Tá? É realidade mesmo. Né, no PF lá tem um vídeo lá no YouTube, né, o PF São Joaquim lá, que se você assistir 2, 3 vezes, você chora. A mulher lá que foi lá para acompanhar o marido dela lá, é só vida, combate e trabalho. Mas assim, tem a parte boa, né, que é a união entre as famílias. Lá não tem essa... Existe hierarquia, existe disciplina, mas, né, todo mundo se ajuda porque situação real ali, né. Deu um problema, uma picada de cobra ali, evacuação, passou mal, um aranha, um jacaré, uma onça ali que entra ali. Não tem situação limite. Tá? Mas é vida, combate e trabalho. Aí seria bom, né? O cara pagasse ali uma hora extra, né? Tal, tranquilo. Aí seria ideal. Né? Agora, né? Todo mundo aí na praia, né? Nós temos lá uma segurança na praia, né, dos soldados aí das Forças Armadas. Né? Tá? Praia com segurança, tranquilo. O cara pode ir lá bem à vontade. Pode usar celular agora. Com cuidado, né? Que o celular agora não é mais crime, né? Então tem que ter cuidado. Eu só comprar aqueles... Excetua-se a adoção do trabalho estabelecido em lei específica para o ocupante de cargo efetivo, como no caso de médico e professor. Tá? Esse pessoal aí tem as suas prerrogativas. Tá? A vacância é a situação do cargo público que está vago, ou seja, sem titular. Né? O cargo aí ele fica vago. Tá? E tem forma de vacância. E definitiva, a forma de vacância é uma exoneração, que pode ser a pedido ou de ofício. O servidor pediu, ou pode ser ex officio, exoneração, não é caráter punitivo. Ou punitivo, nós temos a demissão, né? Uma forma de vacância, a demissão, é a forma punitiva. Fez alguma coisa muito grave, vai vagar o cargo, que ele vai ser demitido. Né? Cargo efetivo ou destituição, no caso de cargo em comissão. Tá? Destituição aí tem o caráter punitivo, o caráter ruim. Vai para os assentamentos do servidor. Certo? Ok? A vacância do cargo público decorrerá de exoneração, demissão, promoção. Tá? Promoção, porque, né? Ele ascende a um cargo e deixa vago o outro. Né? Saí de tenente, fui para capitão, graças a Deus. Né? Não tiro mais serviço por enquanto. Por enquanto, né? Estou no limbo. Por enquanto. Né? E aqui em Brasília, né? Ninguém nunca sabe. Né? Não pode nem comemorar muito e nem falar alto. Né? Que é perigoso. A readaptação também. Porque você vai ocupar um cargo de acordo com as suas limitações e vai liberar o seu cargo completo para que outra pessoa ocupe. Não é? A readaptação, você vai ocupar um cargo de acordo com a limitação que você sofreu, o caso aí que eu contei, e o seu cargo completo vai ficar à disposição de outra. Tá? A aposentadoria também, melhor coisa, a melhor parte da vida, né? Quando você se aposenta, consegue, antes de morrer. Né? Se não morrer, se conseguir se aposentar, é uma coisa boa. Tá? Posse em outro cargo inacumulável e falecimento. Né? Faleceu aí, PT, saudações. Parada segue destino. Abriu a vaga. Tá? Aí não tem jeito. Tranquilo? Lembrando aqui, né, que as bancas também adoram, né? Ó, promoção e readaptação. Né? Se você for analisar, promoção e readaptação, ó, tá? São, ao mesmo tempo, formas de provimento e vacância. Tanto a promoção quanto a readaptação. Por quê? Ocupa-se um cargo, né, e deixa vago o outro. É isso? Tanto na promoção quanto na readaptação. Tá? Ok? Aqui são as formas de provimento e aqui são as formas de vacância. Lembrando que a única forma de provimento originária é a nomeação. E agora esquentou aqui esse bicho aqui. Quente, cara. Quebrar o cidade aqui no ar-condicionado dele agora. E vamos lá. Aí. E aqui, questão 2014, são formas de provimento ao cargo público. Né? Você vê aqui que a banca colocou aqui, ó. Transferência, letra A, anversão, né? Anversão e ascensão. Tá errado também. Entendeu? Então, se você for, né? Se você fosse avaliar aqui,
né? Transferência não existe, né? Anversão não existe, anversão e ascensão. Tá? Então são as 4 alternativas aqui, você já mataria, mesmo sem saber de nada. Né? Só lembrar que transferência, né, não existe aqui. Anversão também não. Então, aproveitamento, recondução, reintegração, reversão e promoção. Gabarito aqui, letra B. Existe aqui também. Tá? É aqui que você ficar na dúvida, talvez do aproveitamento, né? Anversão, regressão e reaproveitamento aqui. Tá? Ok? Tranquilo? Transferência, né? De novo aqui, ó. Né? Gabarito aí, letra B. Prova anulada, né? A prova do malote. Hoje já roubaram um negócio do correio de novo também. Tem que ter cuidado, hein? Vocês aí se preparam para 2 provas, né? Ter cuidado aí. Imagina aí, hein? Andréia, né? Andréia, tá vendo? Eu não tenho umas Alzheimer, voltei a jogar xadrez. Aí, a memória tá melhorando de novo. Tá? Aí. Exoneração e demissão, quadro de resumo. Exoneração pode ser a pedido de ofício, tá? De ofício, empossado não entra exercício. E a demissão são as penalidades mais graves, né, ao servidor de carreira, apurada mediante processo administrativo. Tá? E aqui, né, as atividades, os processos, a forma de provimento, a vacância e o caráter punitivo, né? Como eu falo sempre, né, destituição, sempre que tiver o termo destituição, ela tem o caráter punitivo. A exoneração não. Tá? Não necessariamente a exoneração ela pode ser de ofício ou a pedido. Tá? Resumo aí. As fases do processo administrativo disciplinar, 30 dias mais 15, aqui já comentamos, né? Foi uma aula específica sobre o assunto, no nosso PAD aqui, né? Não falamos lá? Aquela aula anterior, as penalidades, ó, e destituição, encargo e comissão, tá? Além dessa aqui, tem mais o que fora essa aqui? Além dessas aí? Advertência, suspensão. Além dessa, alguém lembra? Não. É a multa. Multa. A multa, que ele botando 2 itens abaixo, ele bota a multa lá, em substituição. Fica ligado. Ok? Abandono de cargo e inatividade habitual. Abandono de cargo é a ausência intencional do servidor por mais de 30 dias. Quando acontece isso aí, acontece o quê? Pode ser feito o quê? Logo direto? Com o abandono de cargo. Tanto no abandono de cargo quanto na inassiduidade habitual. O que acontece? Você pode fazer o quê? Ao invés de processo administrativo? O rito sumário. Não é? Rito sumário. Tá? Porque aí você já tem o fato e já tem lá a prova concreta. Certo? Rito sumário. Beleza? Abandono de cargo, ausência intencional do servidor por mais de 30 dias. Acontece bastante dizer quando o cara quer ser mandado embora. Ele quer mesmo. E a inassiduidade habitual, faltas frequentes e justificativas por 60 dias interpoladamente durante o ano. Acontecia isso muito aqui, um servidor nosso lá, que não pode dizer o nome, que ele era alcoólatra, lá no batalhão lá. Então ele era servidor civil, mas ele faltava direto. E quiseram mandar embora nessa situação aqui. Ele vinha na semana, passava 3, 4 dias. Realmente é complicada a situação, porque é bebida mesmo. Tá? Infelizmente. A finalidade do processo disciplinar é apurar responsabilidades por infração praticada, né? Já comentamos isso aqui. E a comissão que conduz o processo é 3 servidores estáveis, justamente por essa questão de independência, né? Que indicará entre eles o presidente. Aí essas situações nós já comentamos, porque a situação do servidor tem que ser de grau hierárquico igual ao superior, ou nível escolar igual ao superior, né? Ao indiciado aí também, tá? Ok? E aqui o resumo aí das, digamos assim, das condições aí do provimento e da vacância aí. Importante. Tranquilo? Aqui vacância, né? Falecimento. Servidor falecido, logicamente, foi pro barro. O barro aí abriu a vaga. Tá? Encerra-se aqui a vacância do cargo. Lembrando, né, que tanto a promoção quanto a readaptação são formas de provimento e formas de vacância. Tá? É vedada a acumulação remunerada de cargos públicos, exceto se houver compatibilidade de horários, observado em qualquer caso o teto remuneratório.
né? Aí é a questão que a gente sempre fala, tem algumas dificuldades, tem algumas legislações que dão algumas prerrogativas. No caso aqui, né? 2 cargos de professor, pode, tá? Um cargo de professor com outro técnico científico e a de 2 cargos ou empregos privativos de profissional de saúde com profissões regulamentadas, tá? Enfermeiro, né? Técnico de enfermagem, médico, dentista. A profissão tem uma regulamentação específica, tá? Se tiver regulamentação específica de saúde, pode ter a sua acumulação aí prevista, tá? A proibição de acumular estende-se a empregos e funções que abrangem autarquias, fundações, empresas públicas e sociedade da economia mista, tá? Isso aqui eu estou na lei 8.112, tá? Mas eu não posso acumular 8.112 com o seletista, não pode. Tá? Ele está dizendo basicamente isso aqui. Suas subsidiárias e sociedade controlada direta ou indiretamente pelo poder público. Tá? Então ele está dizendo aqui, na lei 8.112 eu não posso ter cargos na 8.112 acumulados. Ah, não, eu trabalho aqui no Banco Central, mas se tiver horário compatível eu vou trabalhar também no Banco do Brasil. Não dá. Tá? Parecer da AGU, jornada de 40 horas, 2 cargos de 80 horas, né? Não se vislumbra a possibilidade fática de harmonização dos horários de maneira a permitir condições normais de trabalho na vida do servidor. O que é isso aqui? Quantos dias, né? Quantas horas tem uma semana? 24 vezes 7. 7 dias, né? Semana, teoricamente. 7 vezes 4. Não, mas na realidade você trabalha, né? Vamos fazer por 5. 24 por 5. 5 vezes 4, 20, 0 a 2. 5 vezes 2, 10, 12, 120. Né? Aí são 40 horas. Né? Fica aí liberado para o cara viver. Durante a semana. Ele tem 2 cargos de 40. Né? Nessa possibilidade aqui. Ó, isso aqui que dá a polêmica. Que a AGU considera inadequado. Se o cara tem 2 cargos de 40 horas, são 80 horas. Ele fica só com 40 horas para a vida dele. Se ele dorme 8, não faz mais nada. Não come, não se alimenta, não, entendeu? Então ele ficou essa... Ah, não, você pode ter um de 40 com um de 20, entendeu? Para se vislumbrar uma possibilidade fática de exercer as atividades com profissionalismo. O cara pegou um plantão aqui, aí já é barra. Aí já mata alguém, mata uns... Né? Um médico ali já mata uns 4 ali. Porque não tem como você ter 2 cargos de 80 horas numa semana... Entendeu? Exercendo sua atividade da melhor forma possível. Não tem como. Professor não tem como. Tá? 2 de 40 não tem como. Porque você vai ficar louco. Corrigir provas, montar provas. Não dá. Tá? Ok? Não tem condição. Beleza? Então aí a AGU, né, diz aqui, não se vislumbra a possibilidade fática de harmonização dos horários de maneira a permitir condições normais de trabalho. Se ele tiver 2 cargos de 40 horas. Né? Porque no normal você tem um cargo de 40 horas na semana para você conseguir viver. O cara que tem 2 cargos de 40, ele está trabalhando, se desligando, né? Tá fazendo. Então a AGU aí diz que não é o adequado e não é, digamos assim, o recomendado. Não teria condições aí de exercer suas atividades com 2 cargos de 40 horas. Tá? No nosso caso, professor, eu militar. Né? O cara sempre pergunta, né? Nas aulas sempre. E o diacho do militar? Tá? No caso aqui do militar que está na ativa, ele pode trabalhar como contratado em instituições privadas. Contratado, instituição privada, não pública. Não pública, ele pode trabalhar como contratado. Em universidade pública, pode trabalhar como professor assistente em contrato temporário de até 2 anos. Enquanto estiver na ativa. O pessoal de magistério não, aí é outra guerra. É outra guerra. O pessoal de magistério é próprio para lecionar. Aí não tem. Aí nem sei como é que funciona a legislação deles. Certo? No caso, não. Agora, existe um acordo do TCU que o militar, ao ir para a reserva, né, que passa a não ter a chamada dedicação exclusiva, né, ao ir para a reserva ali, né, essa ideia aí do tempo especificamente, ele pode acumular proventos na inatividade com um cargo de docência em universidades públicas ou instituições públicas. Aí. Pode acumular. Tá? Acordam aí do TCU. Exemplo, você, né, vai para a reserva, não, eu quero dar aula na Universidade Federal. Está na reserva, passou num concurso para professor,
pode acumular normalmente, por enquanto, né? Ninguém sabe aí o que vai vir com a chamada a grande reforma da Previdência aí, tá? Com certeza, né, como nós falou, temos que dar a nossa contribuição, tá? E daremos, né? Como sempre, ok? Movimentação de pessoas, nós temos nosso quadro de pessoal, no quantitativo de cargos públicos e funções de confiança que integra um determinado órgão ou entidade, aqui nos percentuais previstos, né? Percentuais previstos. E a lotação pode ser numérica ou nominal. Numérica, os cargos e funções fixados, quantitativo, e nominal, a distribuição nominal de servidores. Tá? Pode ser, essa distribuição pode ser tanto relativa aos cargos, como pode ser efetivamente nominal por servidores aí. Tá? Por lei eu crio cargos e funções, tem que ser por lei, até porque também até os limites, né, de aumento, carreira, tem que estar onde? Tudo na LDO, né, no nosso caso aqui, com exceção de empresas públicas e sociedade de economia mista, e a portaria ela faz a movimentação desses servidores aqui. Cargos e funções são sempre criados por lei, né? Não se cria uma carreira, algum cargo sem passar efetivamente por uma lei. Tá? Tem que ter aí uma aprovação legal, né? Porque envolve, obviamente, a questão do orçamento. Tá? Sessão para servir a órgão ou entidade, o exercício de cargo em comissão e atender a situação previstas em lei. A sessão facear por portaria e o órgão sessionário recebe, o órgão cedente cede. O que acontece isso aqui, geralmente, que a gente faz aqui? Alguns servidores, né, gente, um caso aí que a gente sempre vê, a gente vai fazer curso aí na BOP, os órgãos cedem os servidores, tá, para dar determinados cursos em outras organizações. O pessoal da STN aí está em constante, né, tem constante sendo cedidos aí para exercer essas qualificações em outros órgãos. Eu lembro lá que o cara do STN passou lá 2 semanas no Ministério da Defesa dando o curso lá de Tesouro Gerencial. Né? Então ele foi cedido durante aquela semana e durante aquele período ele ganha uma gratificação para isso, tá? Uma gratificação para isso, mas fica lá cedido lá ao nosso ministério durante aquele período. Tá? E eles têm também uma carga que eles podem ser cedidos só num determinado percentual também, né? Durante o ano, porque esses caras são tão bons, né? Esses caras que dão um curso aí fora, cara, que senão se ele não tivesse esse percentual que ele tem que ficar no órgão dele, ele só vivia fora. Né? Os outros órgãos sempre pedindo ele para o cara dar as qualificações aí. Né? É a questão do Stefano, né? A Carla lá, a menina lá do STN, que estão sempre os cursos na BOP, é só com essa rapaziada aí. A Ayrton também. Né? Então sempre esse pessoal aí que apoia os demais órgãos aí. Tá? Afastamento do eletivo ou classista. Para exercício de mandato eletivo, regra, o servidor investido em mandato eletivo federal, estadual ou distrital, fica afastado do cargo efetivo, sem remuneração. Essa é a regra geral. Tá? Então ele foi eleito, a regra geral é que vai ser afastado, tá, do seu cargo efetivo aí, sem a sua remuneração. Essa é a regra geral, mas tem as exceções. Tá? No caso de prefeito... Não dá para fazer aquela questão, estava errado. A pessoa falou que ele não podia optar pela opção da sala de aula. Então vamos ver. Aqui ele é afastado do cargo. Vamos ver. Ó. Vamos ver lá. É licenciado. É licenciado. Aqui está afastado. Tá? É o termo lá. Não está errado, é o gabarito. Não, eu fiquei olhando, mas você pode ver que um termozinho, né, faz a diferença, ok? Então tá aí, o prefeito, tá? Ele é afastado do cargo efetivo, mas ele pode optar pela remuneração mais vantajosa, tá? Ok? O prefeito ele pode fazer essa opção. O vereador, havendo compatibilidade, ele pode acumular, tá? O vereador é o único caso que ele pode acumular a remuneração de seu cargo efetivo com a do cargo eletivo. Né? O nosso grande mestre, aí, o professor Sérgio Mendes, é vereador. Tá? É vereador lá em Minas Gerais. Então, com certeza, né? Com certeza deve estar acumulando. Tá? Ok? Compatibilidade de horário. O servidor acumula a remuneração de seu cargo com a do cargo eletivo. Ele é vereador lá, acho que em Minas Gerais.
alguma cidadezinha por lá. Nosso grande professor Sérgio Mendes, um dos maiores, um dos melhores, né, em termos de livros aí e materiais, é muito bom o material escrito dele, né, do nosso professor Sérgio Mendes aí. Ok? Então o prefeito, ele é afastado do cargo e pode optar pela remuneração. O vereador, havendo compatibilidade, ele pode acumular a remuneração. No governador, o governador é o caso concreto aqui, ó. Afastado do cargo efetivo, sem remuneração. Tá? Então, as únicas exceções são essas aqui. Não havendo compatibilidade, o servidor será afastado do cargo efetivo, sendo-lhe facultado optar pela remuneração. Tá? No caso do vereador aqui. Tá? Então, pode ver que sempre, né, essa ideia aqui, ó, da compatibilidade dos horários. O servidor é investido em mandato eletivo ou classista, né, a questão dos sindicatos aí, tá? Não poderá ser removido ou redistribuído de ofício para localidade diversa daquela onde exerce o mandato, para não dizer que não foi perseguido. Ah, não, eu sou presidente do sindicato. Ah, não, você está dando muita dor de cabeça aqui, tá complicando meu serviço aqui, vou te mandar lá para Quaraí. Também não pode. Tá? Não pode ser removido dessa forma, enquanto ele estiver na função, né, de mandato eletivo ou classista. Ah, não, eu estou aqui de vereador. Você mandar lá para Quaraí. Enquanto estiver na situação, também não pode ser removido. Tá? Não pode. Ok? Aí, ó. Mandato federal, estadual ou distrital, afastado. Remuneração é do mandato. No caso do prefeito, é afastado, mas pode optar pela remuneração. No vereador, se há compatibilidade, pode acumular. Se não há compatibilidade, ele vai fazer a opção aí por uma das remunerações. Tá? Ok? Tranquilo, quadrinho aí bisurado, né? Afastamento, aí as questões das licenças, né? Para estudo ou missão no exterior, autorização das autoridades aí. Prazos, 24 meses para mestrado, 48 meses para doutorado, 12 meses para pós-doutorado de especialização e 6 meses para intercâmbio. Tá? Estudo no país enquanto durar o curso, afastamento para programa de pós-graduação estrito sensu e para servir a organismo internacional. Tá? Participe com o qual coopere, dar-se-á por tempo determinado e com perda total da remuneração, que aqui nesse caso ele fica recebendo, né, de onde ele vai participar. Tá? Então, o servidor, existe essas possibilidades aqui, né, de afastamentos para estudo. E no caso aí do servidor, ainda vamos ver as licenças aqui ainda. Tá? Remoção, redistribuição e substituição. Aqui aquela questão que deu maior polêmica, né, na prova passada. A remoção é o deslocamento do servidor, tá? A pedido ou de ofício no âmbito do mesmo quadro, com ou sem mudança de sede. A remoção não é forma de provimento ou vacância, tá? Não está dentro daqueles, né, daquelas formas lá que nós batemos, tá? A remoção não é forma de provimento ou vacância, certo? É o deslocamento do servidor. E as modalidades de remoção: de ofício a pedido, né? De ofício é interesse da administração pública, a pedido é a critério da administração pública e a pedido para outra localidade, aquelas questões que geralmente é o servidor, né? O servidor faz esse pedido, esse interesse, é interesse dele. Questão do cônjuge, saúde, processo seletivo, promoção, certo? Ok? Então, são essas modalidades aqui que temos de remoção. De ofício a pedido ou a pedido para outra localidade. Tá? Esse a pedido, né, tanto os dois a pedidos aqui, é interesse praticamente do servidor. De ofício é interesse da administração pública. Certo? Eu posso estar aqui em Brasília. Ah, não, eu quero ser removido aqui, digamos aqui só um exemplo, né? Eu trabalho aqui no Ministério da Fazenda, o meu cargo é similar, eu quero ser removido lá para o Ministério do Trabalho. É uma remoção, deslocamento do servidor lá. Certo? Para aquele outro ministério, dentro da mesma sede. Aí aqui mudou a sede para outra localidade, né? Também a administração pública vai verificar. Quero dizer para vocês que sempre que for a pedido, é primeiramente interesse do servidor. A ele que vai provocar.
Tá? É como se diz no nosso caso, né, o nosso interesse próprio, né? Transferência por interesse próprio. Ok? E a redistribuição é o deslocamento de cargo. Essa distinção que vocês têm que se ligar. Remoção é deslocamento do servidor. Redistribuição é deslocamento do cargo. O cargo que era de analista da STN, ele foi redistribuído lá para o Ministério da Fazenda. Juntou dois ministérios, né? Fazenda com planejamento. Um cargo que era no planejamento agora vai para a Fazenda. Houve uma redistribuição de cargo. Deslocamento de cargo. Cuidado com isso aqui. Tá? Remoção é deslocamento do servidor. Redistribuição é deslocamento de cargo de provimento efetivo. Tá? Ok? Mesmos requisitos, né? Nesse deslocamento de cargo, geralmente os mesmos requisitos, os cargos têm que ser similares, analista com analista, técnico com técnico, praticamente funções bem similares, bem parecidas. Especialização e remuneração. Exemplo aqui, vai do Ministério da Fazenda para o Ministério do Planejamento. Tá? Ok? A remoção, inovações pela MP 632/2013, né, que virou lei em 2014. Certo? O que era isso aqui? Né? Não poderá ser concedida ajuda de custo quando a remoção decorrer de pedido do servidor. É isso que eu estava falando aqui. Ó. Nesses casos, há pedido, semelhante ao nosso interesse próprio. Tá? Okay. Ou seja, nesse contexto, se admitirá o pagamento de ajuda de custo apenas na hipótese de remoção de ofício. Apenas no interesse da administração. Certo? Antigamente, né, se fosse a pedido, em alguns casos você ainda poderia receber. Agora não, tá? A ajuda de custo, né, bem semelhante ao que a gente recebe aí quando nós temos a nossa transferência, que agora é o período crítico aí, né? Muita gente pediu transferência, tem gente que pediu para a selva, pediu para não sei para onde, né? Quem gosta, né, de movimentação? Eu particularmente, o nome mudança já me dá dor de cabeça. Eu passei praticamente 9 anos lá em Campo Grande, aí passei 3 no Rio Grande do Norte, passei 2 lá em Petrolina, mas depois disso não fui mais para canto nenhum. Gostei muito de Campo Grande e fiquei. Campo Grande eu só saí de lá mesmo expulso pela Isaex. Né? Só saí de lá mesmo quando eu passei no concurso. Né? Então, é isso aí. A ideia é a ajuda de custo compensar despesa de instalação do servidor que no interesse do serviço passar a ter exercício em nova sede. É o que acontece muito aí, tem muitos militares aí que o cara só vive de movimentação, né? O cara não para quieto, ele quer se movimentar. Mas tem a parte boa, mas tem a questão da parte ruim também, a questão dos filhos, educação, trabalho da esposa, tem que pensar muito nesse sentido aí também. Tá? Tem esposa aí de militar que a função dela é o quê? Esposa de militar. É complicado. Tem que também qualificar e tudo, mas cada um com a sua guerra. Né? Cada um com a sua guerra aí. De repente tira isso para estudar também, isso é importante também, porque são essas diferenças que nos dão os contextos para brigar pela reforma. Porque nós somos tolhidos em muitas coisas. E essa questão das esposas militares é um fator fundamental. Porque muitas vezes ela não consegue nem se qualificar, tá? Por essas mudanças em virtude da profissão do militar. Hoje mesmo um coronel lá, um amigo nosso lá, ontem foi um chá de fralda lá de uma tenente amiga nossa, e ele falou mesmo, né, que tinha uma lacuna na vida dele, porque durante, né, o filho dele nasceu ali, os 3 primeiros anos, ele estava em missão no exterior, nem viu o filho crescendo, nesses 3 primeiros anos aí. Tá? Então essas coisas aí, né, o cara não bota no papel, né? Não, tem que igualar todo mundo aí, né? Então é muito complicado. Filhos também, né? Às vezes o cara aqui tá tranquilo, principalmente nessa idade de adolescente, né? Vocês filhos aí vão entender como é que funciona, né? Tá aqui tudo tranquilo, não. A partir de agora para amanhã, alegrete. Arruma tuas coisas aí e parada segue destino. É assim que funciona, né? E quem é militar aí que pensa que não vai ser assim também já, não tem, tá, gente? É a pura realidade. Tá? Você pode estar aqui tranquilo e a sua vida amanhã para depois, né, ser modificada aí, tá? Que aconteceu com um amigo nosso lá também. Tava tranquilo, tudo resolvido para ir para uma cidade aí boa, tudo certinho, um convite arrumado, concorde, tudo ok, pá. O que acontece? Esposa dele chamada para OTT. Outra realidade. Né? Tá aqui, tranquila, vai ir para outra cidade que não tem a vaga de OTT,
R$7.000 a menos, aí não compensa. O que ele fez? Qual a decisão que ele tomou? Mais certa? Desistiu da transferência. Claro. Mas, né, com medida inteligente, né? Mulher feliz, casa feliz. Não vai criar um transtorno, né? Ok? Ficou transtornado, ficou puto uma semaninha, despechado, é assim que funciona. Né? Agasalha aí e acabou. É assim que funciona. Beleza? Então, ajuda de custo. Passa a ter esse nova sede como lance de domicílio de caráter permanente, tá? E não será concedida ajuda de custo nas hipóteses de remoção previstas nos incisos 2 e 3. A pedido, tá? Então, não existe a pedido a critério de administração e a pedido para outra localidade. Sempre que for a pedido, a administração vai analisar, tá? Mas nesse caso aqui, não é paga a ajuda de custo. Beleza? Um café, 1h20. Tá? Dá tempo de tomar um cafezinho para retornar com todo o gás.